Fala, amigo tricolor, Guga aqui. Será que vai encrespar a chegada do novo treinador de São Paulo? E como que o São Paulo tem se movimentado pensando em reposições e novos jogadores para o segundo semestre? Então, gente, o primeiro tema do vídeo é essa dificuldade do São Paulo em anunciar oficialmente o Crespo como seu treinador. E mais cedo o jornalista André Hernan, ele falou um pouquinho sobre a situação e ele esclareceu que não há uma dificuldade para a conclusão do negócio em si. Existe uma negociação do jurídico de São Paulo e advogados do Crespo falando sobre algumas cláusulas, esclarecendo alguns pontos do contrato, negociando premiações. Então, acredita-se que nos próximos dias ou horas o São Paulo deve anunciar oficialmente o Crespo e que ele está bem motivado e animado com a possibilidade de retomar o trabalho no São Paulo, um lugar onde ele sentiu uma conexão especial com a torcida e gostaria de retomar esse trabalho, né? Então ele está bem animado para retomar. Vamos ver como que vai ser essa segunda oportunidade do Crespo. Eu tenho uma expectativa positiva com a chegada dele. Ele também amadureceu, ganhou títulos no Catar, teve um amadurecimento tático, melhorou sua comissão técnica. Então acredito que o Crespo teve aprendizados que podem aportar para o São Paulo e reverter em resultados em campo. Além disso, gente, a gente tem visto aí a movimentação do São Paulo nos últimos dias para a contratação de um meia e de um atacante de ponta, o que já pode nos sinalizar essa saída de jogadores, né? Então a gente sabe que o São Paulo precisa vender jogadores para cobrir um rombo de 400 milhões só neste ano, né, de dívidas que tem que serem pagas em 2025. Então o São Paulo deve vender jogadores agora na janela de meio de ano e os jogadores que têm as maiores possibilidades são o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, né, os jogadores que despertam mais interesse. O Matheus Alves, inclusive, já teve a sinalização do CSKA Moscou para uma proposta de 8 milhões de euros para a contratação de jogador, né? Então a gente deve perder jogadores agora no meio de ano, então o São Paulo se movimenta para trazer possíveis reposições. O primeiro nome que tinha sido ventilado, mas que já foi descartado, era do Wesley Patati, jogador que começou no Santos, né, e se notabilizou pela velocidade e movimentação e drible. Um jogador que atualmente está no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e por conta da situação geopolítica do país, esse jogador já foi descartado, não vem neste momento, pelo menos. Então, um jogador que viria para compor o elenco, mas que não virá. Mas que seria irônico, né, gente? O São Paulo contratando Wesley Patati, junto com o Patatá do presidente do São Paulo, ia fazer uma dupla para fazer a torcida de trouxa, né? Então, a gente, infelizmente, está nesse momento, né, em que a gente não consegue disputar com os grandes clubes jogadores de maior expressão. Então a gente tem que se contentar com apostas, né? Então, que herança dessa gestão maravilhosa feita pelo Júlio Casares e por seus antecessores também. E o segundo jogador, e aí esse jogador eu até acho interessante, mas tenho sérias dúvidas se o São Paulo teria condições financeiras de trazer, é o Biel, né? O Biel, um atacante que joga pelas duas pontas, tanto direita quanto pela esquerda, jogador muito veloz, jogador que se movimenta muito, que se caracterizou, principalmente na temporada de 2023, pelo drible, né, no 1 contra 1, e participação em gols. Então, na temporada de 2023 pelo Bahia, ele participou em 57 partidas, fez 6 gols e deu 10 assistências. Então, um jogador bem ativo, participando bastante do jogo e ajudou bastante o Bahia naquela temporada. Mas, no final do ano, ele foi negociado com o Sport e aí ele não teve tanto destaque nesses últimos 6 meses, né? Ele participou apenas de 13 jogos e deu uma assistência apenas. Jogou cerca de 250 minutos.
Então, um jogador que a gente também precisaria ver em que condições físicas chega, um ritmo de jogo que ele teria para poder ajudar o São Paulo nesse segundo semestre. Mas acho que seria uma contratação interessante. O grande problema é dinheiro. São Paulo não tem dinheiro para fazer nenhuma contratação. E aí, gente, é um jogador que poderia ser negociado por empréstimo, mas tem tanto mercado na Europa quanto no Brasil. Existem outros clubes interessados, né? Então provavelmente com maior poderio financeiro que o São Paulo, sem regras de controle financeiro como o FIDIC, e aí poderiam ser mais atrativos ao jogador, né? Então São Paulo teria que contar com a vontade do jogador, além de tudo, acima de tudo, para vir para o São Paulo, né? Então, felizmente, um negócio muito difícil, um jogador que eu acho que seria interessante, poderia ajudar principalmente com as possíveis saídas no meio do ano, mas que infelizmente não deve vir. Então, gente, o ponto que a gente também precisa falar é essa diretoria incompetente, esse diretor de futebol irregular. Eles estão fazendo contratações e planejando as reposições de elenco para o segundo semestre sem a participação de um treinador, né? Então, eles que já se mostraram bem pouco assertivos na contratação de jogadores, vão fazendo movimentações de mercado sem consultar um treinador, sem ter a indicação de profissionais. E, gente, o Crespo sabe o que ele indica. Se vocês lembrarem, na primeira passagem o São Paulo contratou o Rigoni, que em que pese o segundo ano do Rigoni no São Paulo, que foi horroroso, mas o primeiro ano ele foi extremamente importante para o São Paulo não cair, tanto com o Crespo quanto o Rogério Ceni. Então, um jogador que foi importante. Além disso, o Crespo também indicou em 2021 Enzo Fernandes, que foi destaque da Argentina na Copa, titular. Indicou Alan Franco, que se provou um excelente zagueiro, que o São Paulo não contratou quando o Crespo indicou e contratou pouco depois. E também indicou o Juan Dineno, que é um centroavante que o São Paulo já contratou e que o Crespo vai ter a oportunidade de trabalhar. Então, um jogador que ele tinha interesse, né? Então, o Crespo deu boas indicações, então eu gostaria que ele tivesse sendo mais ativo e participando dessas movimentações de mercado, porque eu não confio nessa diretoria incompetente. Então, né, gente, vamos ver como que vai ser essa movimentação de mercado aí no segundo semestre, para o São Paulo repor as prováveis perdas, para que a gente mantenha ainda algum nível de competitividade, principalmente com a volta dos jogadores machucados, né? Se é que eles voltam, porque nem isso a gente tem a clareza, para que a gente consiga competir, principalmente no Campeonato Brasileiro, gente. O foco é não cair para a segunda divisão. E melhorando no Brasileiro, aí sim tentar em uma das Copas ser campeão, né? Eu sigo com o meu otimismo para a Copa Libertadores. Acho que o São Paulo muito focado, ele é muito difícil de ser batido, ele atrapalha a vida do adversário mais difícil, seja Flamengo, Palmeiras. O São Paulo consegue dificultar a vida desses times, então eu acredito muito que a gente possa ter um resultado favorável nas Copas. Tá certo? E aí, galera, o que vocês estão achando dessas movimentações, desses jogadores? Vocês não acham triste o São Paulo ter que ir atrás de jogadores de segundo escalão para reforçar o seu elenco, enquanto o Flamengo traz Jorginho, o Palmeiras contrata Paulinho, contrata Vitor Roque, e o São Paulo só se contenta aí com os jogadores que estão sendo pouco utilizados na Europa e no mercado sul-americano, né, gente? Então isso é muito triste e diz muito sobre o momento do São Paulo. Então, já curte o vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha, quais são as posições que você acha que o São Paulo tem que reforçar, você acha que o São Paulo vai vender jogadores agora no meio do ano? Não se esquece de se inscrever no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.